noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 10 de junho de 2022 e o nosso estudo de hoje se refere às questões 1010 e 1011 do Livro dos Espíritos, com o tema Ressurreição da Carne. Kardec pergunta na questão 1010: o dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? E o espírito de São Luís responde: como quererias que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. Então, mais uma vez, nós precisamos ter atenção ao que está escrito, interpretar de acordo com o que nos ensina a doutrina espírita. E aí o espírito de São Luís continua: levam por isso à incredulidade. Dai-lhes uma interpretação lógica e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldade, precisamente pela razão de que refletem. Então, se nós procuramos a lógica, nós vamos ver que faz todo sentido, como os livres pensadores, como o Espírito de São Luís aqui ressalta, vão entender também. Como ele continua dizendo: porque não vos enganeis, esses livres pensadores, o que mais pedem e desejam é crer. Então, aqueles que têm o conhecimento, que são pensadores, eles gostariam de ter essa verdade sobre a vida futura esclarecida. É o que eles mais querem. E aí o espírito de São Luís continua: tem, como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. Então a doutrina espírita, ela vem nos trazer o esclarecimento necessário da ciência para comprovar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E aí o espírito de São Luís continua: a doutrina da pluralidade das existências é consentânea com a justiça de Deus. Só ela explica o que sem ela é inexplicável. Como havias de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? Então, aqui o espírito de São Luís está nos esclarecendo como a doutrina espírita, nos falando da reencarnação, vai comprovar que Deus é um Pai justo, porque somente tendo essa visão da vida, nós podemos entender as provas que as pessoas passam, cada uma com a sua, de acordo com o seu passado. Então, aí está a explicação que os homens da ciência
necessitavam para poder realmente comprovar tudo o que Jesus nos ensinou. Na pergunta 1011, Kardec questiona: assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação? E o Espírito de São Luís responde: é evidente. Ademais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentro em pouco se compreenderão neste sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto mesmo das Escrituras Sagradas. Então, assim como Jesus nos disse: eu não vim destruir a lei, o Espiritismo só veio para esclarecer mais ainda os ensinamentos de Jesus. E aí o Espírito de São Luís continua: os espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Então, o Espiritismo, através dos seus ensinamentos pautados na ciência, ele vem confirmar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E aí o Espírito de São Luís continua: como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque, daqui a algum tempo, muito maior será do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. Então, enquanto Jesus, nas suas parábolas, usava uma linguagem figurada que era necessária ao entendimento das pessoas que viviam naquela época, que ainda não tinham o conhecimento que nós temos hoje da ciência, no Espiritismo não há linguagem figurada. Tudo é esclarecido de forma científica para comprovar os ensinamentos de Jesus. O que a ciência demonstra? No livro Estudando o Livro dos Espíritos, Djalma Santos e Ana Maria Spranger nos explicam que a ressurreição é a consagração do dogma da reencarnação. Porque quem poderia acreditar na recomposição de corpos físicos decompostos pela morte, a maioria deles já dissolvidos e esparsos, para animar novas formas de vida? No entanto, é perfeitamente plausível voltarmos com outro corpo para novas experiências no campo da carne. Então, aqui Ana Maria Spranger e Djalma Santos estão nos falando da impossibilidade de os compostos, né, do corpo físico, depois que são desfeitos, né, seja no sepultamento tradicional, né, ou seja mesmo na cremação,
as substâncias que compõem o corpo físico, elas são totalmente separadas umas das outras. E como haveria possibilidade de unir de novo essas substâncias e recompor, né, um corpo físico? Então, a ciência não pode justificar nada a respeito dessa ideia, né? Então, nós vamos aqui fazer uma pequena pausa e ir lá no livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, e psicografia do Chico Xavier, no capítulo onde Jesus aparece depois do seu sepultamento, né? Então, é o capítulo 22, intitulado A Mulher e a Ressurreição. E aí, nós temos lá, depois de ser falado o que aconteceu com Jesus, e é falado lá mais adiante no capítulo, o seguinte: 2 dias eram passados sobre o doloroso drama do Calvário, em cuja cruz, de inominável martírio, se sacrificara o Mestre pelo bem de todos os homens. Penosa situação de dúvida reinava dentro da pequena comunidade dos discípulos. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. O raciocínio frágil do homem lutava por compreender a finalidade daquele sacrifício. Não era Jesus o poderoso Filho de Deus que consolara os tristes, ressuscitara os mortos, sarara enfermos de doenças incuráveis? Por que não conjurar a traição de Judas com as suas forças sobrenaturais? Por que se humilhar assim, sangrando de dor, nas ruas de Jerusalém, submetendo-se ao ridículo e à zombaria? Então, o emissário do Pai Celestial deveria ser crucificado entre 2 ladrões? Enquanto essas questões eram examinadas de boca em boca, a lembrança do Messias ficava relegada a plano inferior, olvidada a sua exemplificação e a grandeza dos seus ensinamentos. O barco da fé não sossobrara inteiramente, porque ali estavam as lágrimas do coração materno, trespassado de amarguras. E aí, Humberto de Campos continua: o Messias redivivo, porém, observava a incompreensão de seus discípulos como o pastor que contempla o seu rebanho desarvorado. Desejava fazer ouvida a sua palavra divina, dentro dos corações atormentados. Mas só a fé ardente e o ardente amor conseguem vencer os abismos de sombra entre a terra e o céu. E todos os companheiros se deixavam abater pelas ideias negativas. Foi então, quando na manhã do 3º dia, a ex-pecadora de Magdala se acercou do sepulcro com perfumes e flores. Queria ainda uma vez aromatizar aquelas mãos inertes e frias. Ainda uma vez queria contemplar o Mestre adorado para cobri-lo com o pranto do seu amor purificado e ardoroso. No seu coração estava aquela fé radiosa e pura que o Senhor lhe ensinara, e, sobretudo, aquela dedicação divina com que pudera renunciar a todas as paixões que a seduziam no mundo.
Maria Madalena ia ao túmulo com o amor, e só o amor pode realizar os milagres supremos. Estupefata, por não encontrar o corpo bem-amado, já se retirava entristecida para dar ciência do que se verificara aos companheiros, quando uma voz carinhosa e meiga exclamou brandamente aos seus ouvidos: Maria! Ela se supôs admoestada pelo jardineiro, mas em breves instantes reconhecia a voz inesquecível do mestre e lhe contemplava o inovidável sorriso. Quis atirar-se-lhe aos pés, beijar-lhe as mãos num suave transporte de afetos, como faziam nas pregações do Tiberíades. Porém, com um gesto de soberana ternura, Jesus a afastou esclarecendo: Não me toques, pois ainda não fui a meu Pai que está nos céus. Instintivamente, Madalena se ajoelhou e recebeu o olhar do mestre, num transbordamento de lágrimas de inexcedível ventura. Era a promessa de Jesus que se cumpria. A realidade da ressurreição era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. Então, aqui nós temos a explicação de Humberto de Campos sobre a ressurreição e que nós acabamos de ver também no outro segmento, quando os espíritos nos esclarecem que a ressurreição, ela vem reafirmar a doutrina da reencarnação, né? Ela, na verdade, é um fato que acontece todos os dias, que todos os dias espíritos deixam o corpo físico, né, e partem para o mundo espiritual. Não é uma coisa que vai acontecer só no final dos tempos. É uma coisa que acontece de maneira rotineira. Então, nós vamos agora nas notas que Kardec escreveu após a explicação do espírito de São Luís. Então, na nota de Kardec, após a resposta do espírito de São Luís, ele nos esclarece: se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. Mas o corpo é formado de elementos diversos: oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que uma mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Falamos unicamente dos corpos humanos, sem ter em conta os dois animais, através da absorção das moléculas orgânicas que compõem os alimentos extraídos da terra, existindo em quantidade definida a matéria e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? Há aí a impossibilidade material. Racionalmente, pois,
não se pode admitir a ressurreição da carne senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação, mas em contradição com os dados da ciência. Então, o que Kardec está nos esclarecendo aqui, que com o conhecimento científico que nós temos hoje, da composição dos corpos físicos, né, dos elementos, nós verificamos que realmente esse dogma, né, da ressurreição da carne, ele é apenas uma figura simbólica, né? Porque seria impossível os elementos já separados uns dos outros depois da morte do corpo físico se unirem de novo e formar o mesmo corpo. Isso é uma coisa totalmente impossível do ponto de vista científico, né? Mas a ideia da ressurreição da carne, na verdade, a doutrina espírita vem nos esclarecer que é, na verdade, o fenômeno da reencarnação. Então, aquele mesmo espírito que já ocupou um outro corpo físico retorna à Terra, né? Agora encarnado num outro corpo físico, para continuar a sua trajetória de elevação, de progresso espiritual. E aí Kardec continua. Segundo a doutrina do juízo final, a Terra é o único mundo habitado. A ressurreição da carne vai acontecer no fim dos tempos, quando seremos condenados ou absolvidos pelo que fizemos numa única existência, sem chance de terminar o que ficou inacabado, né? Então, Deus seria um Deus, não seria um Deus misericordioso, né? Porque não haveria chance da gente refazer, né, o que nós não conseguimos terminar numa vida, numa próxima encarnação, porque no dia do juízo final, todos seríamos julgados pelo que fizemos numa única existência. Se houvéssemos tido uma conduta não recomendada, seríamos condenados pelo fim, né, dos tempos, e enquanto que poderíamos ser absolvidos, né, se tivéssemos nos conduzido de maneira correta. Mas nós sabemos que nós, espíritos, somos imperfeitos e que somente através da pluralidade das existências é que nós vamos nos depurando, melhorando e progredindo. E aí Kardec finaliza aqui o seu comentário dizendo: já na doutrina espírita, somos avaliados a cada encarnação quando ela termina. Nosso futuro na pátria espiritual vai depender das nossas ações no bem, das nossas tentativas de vencer nossas imperfeições, mas não será um julgamento único e final. Seremos orientados a nos preparar para uma nova encarnação a fim de refazer o que não ficou bem feito. Então, na doutrina espírita, nós temos uma visão muito mais justa de Deus, né? Deus é um Pai justo, mas é um Pai misericordioso também. E Ele nos dá a oportunidade de nos
reabilitarmos através de uma nova encarnação, para que a gente consiga refazer o que não ficou bem feito na encarnação atual. Nascer de novo. No Evangelho de João, capítulo 3, itens 1 a 12, Jesus conversa com Nicodemos, senador dos judeus, que pergunta a Jesus: como pode nascer um homem que já é velho? Ele pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade, te digo que se um homem não renasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu tenha dito que é preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas tu não sabes de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe perguntou: como isso pode acontecer? Jesus lhe disse: és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade, eu te digo que só dizemos o que sabemos e só damos testemunho do que vimos. E, no entanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se tu não crês quando te falo das coisas da terra, como acreditarás quando te falar das coisas do céu? E aí Kardec, nos seus comentários, ele nos esclarece que para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário prestar-se atenção ao significado da palavra água. Então, quando Jesus diz lá: se um homem não renasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus, então Kardec nos esclarece. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Consideravam a água como elemento gerador absoluto. Acreditavam que a Terra havia saído das águas. Segundo essa crença, a água havia se tornado o símbolo da natureza material, assim como o espírito era o da natureza inteligente. Então, aqui, Jesus disse que para entrar no reino de Deus era preciso renascer com seu corpo e sua alma, mas não o mesmo corpo, claro, porque quando Nicodemos perguntou: um homem já velho pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus não aceitou isso como verdade. Ele deu uma outra explicação, né? Então, Jesus ainda acrescenta que o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então, o espírito é independente do corpo. Jesus ainda acrescentou que é preciso nascer de novo, mas que o homem não volta ao ventre de sua mãe. Então, o corpo é outro, mas a alma é a mesma. E Jesus diz ainda que o espírito sopra onde quer. E aí Kardec nos esclarece que esse espírito, podendo se entender como o Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer. E que a alma
é independente do corpo, porque assim como o seu Criador, que é Deus, né, não se sabe de onde veio. Então, não foi criada junto com o corpo. E assim fica confirmada a pré-existência da alma. Renascimento moral. No livro Celeiro de Bênçãos, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 5, Joana nos fala sobre a necessidade de renascermos a cada dia, apesar das dificuldades. Na amargura que aflora em tua alma turbilhonada, Joana nos fala, né? Concluis que a reencarnação está perdida. Anelarias por outra oportunidade, supondo haveres fracassado desastradamente. Assim, não obstante teus sofrimentos, insucessos, podes renascer para a alegria, tens o dever de nascer de novo, porquanto, luzindo a oportunidade, não te podes entregar a decepções injustificáveis nem a conclusões infelizes. Então, aqui Joana está nos falando sobre aqueles momentos em que nós refletimos sobre a nossa vida e às vezes observamos que não fizemos exatamente aquilo que estávamos programados a realizar e nos sentimos desanimados, decepcionados com nós mesmos, achando inclusive que a reencarnação está perdida. E o que Joana nos recomenda fazer? Recomenda que a gente faça esse renascimento moral, né? Busque dentro de nós a força e a coragem para prosseguir. E aí Joana continua. Assim, não obstante teus sofrimentos e insucessos, podes renascer para a alegria, tens o dever de nascer de novo, porquanto, luzindo a oportunidade, não te podes entregar a decepções injustificáveis, nem a conclusões infelizes. Cada dia é bênção nova, cada minuto faculdade espontânea de crescimento. Ninguém há que esteja vencido, senão quando abandona a luta. Então, nós não estamos vencidos pelos erros que cometemos. Nós podemos nos recuperar, continuar lutando para conseguir a nossa melhoria, ressarcirmos os erros do passado através de uma conduta no bem, procurando vencer a nós mesmos, orientados pelo Evangelho de Jesus, procurando acertar o passo e não cair de novo nos mesmos erros. E aí Joana continua. Ninguém há que esteja vencido senão quando abandona a luta. Indispensável travar a batalha final, que sempre ocorre no campo imenso do próprio eu, onde se refugiam inimigos indignos. Então, a nossa luta final é conosco mesmos, é vencer o nosso eu. E aí a Joana vai falar aqui dos nossos inimigos. Aí ela diz, inimigos indignos que se disfarçam com as alcunhas de desânimo, egoísmo, orgulho, presunção, remorso, arrogância. O remorso, principalmente, é um inimigo que nos faz quase desistir da batalha. Nós nos arrependemos do que fizemos e desanimamos.
Mas aqui Joana está nos orientando a vencer esse inimigo e continuar a nossa batalha. Então ela diz, arrogância, quando não assumem expressões mais sórdidas e cruéis. Às vezes são inimigos mais fortes ainda do que esses que ela nos falou aqui. Disse Jesus, é necessário nascer de novo. Não adies hoje o teu renascimento moral, pensando já na próxima conjuntura carnal. A reencarnação vindoura será sem dúvida a continuação da reencarnação em que te encontras. Começa agora esse amanhã que anelas e empenha todos os esforços para triunfar. Então aqui Joana está nos mostrando o caminho melhor que nós temos a seguir para não desanimarmos diante das nossas faltas, dos nossos erros e procurar vencer a nós mesmos com muita fé em Deus e seguindo sempre o Evangelho de Jesus. Uma ressurreição. Na Revista Espírita de 1866 é contado um caso que à primeira vista seria de uma ressurreição, mas no final somos esclarecidos que na verdade trata-se de mediunidade e visão do perispírito de uma pessoa recém-desencarnada. Então, vamos ouvir essa história. Uma jovem tinha uma velha tia que lhe servia de mãe e à qual dedicava uma ternura filial. A tia adoeceu e morreu. Afastaram a jovem, mas esta se plantou à porta da câmara mortuária, chorando e orando. De repente, julgou ouvir um grito fraco e como um gemido surdo. Abriu a porta e, precipitadamente, viu a tia que havia afastado o lençol com que a tinham coberto e lhe fazia sinal para que se aproximasse. Então, lhe disse com voz débil e fazendo um esforço supremo: Savéria, há pouco eu estava morta. Sim, morta. Vi o Senhor. Ele me permitiu voltar um instante a esta terra para te dizer um último adeus, fazer uma última recomendação. Então lhe renovou um conselho muito importante que lhe tinha dado alguns dias antes e do qual dependia o seu futuro. Tratava-se de guardar segredo absoluto sobre um fato cuja divulgação devia provocar uma dessas terríveis vinganças tão comuns naquela região. Tendo a sobrinha prometido conformar-se à vontade da tia, esta acrescentou: agora posso morrer, pois Deus te protegerá como me protege nesta hora. Porquanto, indo embora, não sentirei o desgosto de deixar atrás de mim uma vingança a saciar-se num rio de sangue e de maldições. Adeus, pobre filha, eu te abençoo. Depois destas palavras, expirou. E aí, na revista, eles continuam comentando, né, o que aconteceu, mas aí, no final, eles dizem o seguinte: no caso que é o objeto de vossa discussão, há um fato positivo, o da morta que falou a sua sobrinha. Resta saber se esse fato é do domínio material, isto é, se houve retorno momentâneo à vida corporal ou se é de ordem espiritual. É esta última hipótese que é verdadeira, porque a velha tia estava realmente morta. Eis o que se passou. Ajoelhada à porta da câmara mortuária, a jovem sofreu um impulso irresistível que a levou para junto do leito da tia, que, como disse, estava realmente morta. Foi a ardente vontade do espírito dessa mulher que provocou o fenômeno.
Sentindo-se morrer sem poder fazer a recomendação tão vivamente desejada, ela pediu a Deus, numa última e suprema prece, que pudesse dizer à sobrinha o que lhe desejava dizer. Já estando feita a separação, o fluido perispiritual, ainda impregnado de seu desejo, envolveu a jovem e a arrastou para junto de seus despojos. Ali, por uma permissão de Deus, ela tornou-se médium vidente e audiente. Viu e ouviu a tia, falando e agindo, não com o corpo, mas por meio do perispírito ainda aderido ao corpo. Portanto, houve visão e audição espirituais e não materiais. Então, o que a gente observa aqui nesse relato é que, na verdade, não houve uma ressurreição, né, do corpo físico, né? O que houve foi a mediunidade da sobrinha, né, que pelo desejo forte da tia de fazer uma recomendação a ela, que era praticamente uma filha dela, ela queria proteger, né, a sobrinha de uma possível vingança. Então, pela misericórdia divina, foi possível que ocorresse, né, que a sobrinha se tornasse ali naquele momento médium, vidente, audiente, e como o perispírito da tia ainda estava muito ligado ao corpo físico, houve essa manifestação. Então, nós podemos concluir, né, de acordo com Kardec no Evangelho, no capítulo 4, que não há, portanto, dúvidas de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus e que foi confirmada de maneira evidente por Jesus e pelos profetas. Então, agradeço a todos pela atenção e fiquem todos com Deus.